Olá, meus amigos bonelianos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Longa Vida Bonelli, o canal onde a gente só fala de Bonelli. Para quem já conhece alguma coisa de Bonelli, como por exemplo o mais famoso de todos, que é o Tex ou o Zagor, mas aqui neste canal a gente fala sobre todos os personagens que a Bonelli Studios da Itália faz para você. E são histórias incríveis, com roteiro, com drama, com ação, histórias que vão deixar você, se você ainda não conhece, estupefato de tão boas. Bom, também vou pedindo já para você deixar aí o seu like no canal, deixar o seu comentário, isso ajuda muito a gente a ter mais relevância aqui no YouTube e ser recomendado para mais pessoas que gostam do nosso conteúdo, que gostam de curtir HQs, gibis da Bonelli. Também tem aqui embaixo do link, o link das editoras que publicam edições da Bonelli, que muitas você pode encontrar aí na internet, como a Amazon, Mitos Editora, Editora 85. Tem também um blog muito bacana, do qual eu participo, que tenho a honra de fazer as traduções das HQs que não são produzidas aqui no Brasil, mas que a gente consegue trazer da Itália e disponibilizar lá para você. Dá uma passadinha lá para conhecer o Empório Bonelli. Você vai se apaixonar com as histórias que nós temos lá para você. E um último recadinho, se você quiser contribuir aqui com o nosso canal, para a gente continuar produzindo vídeos, falando sobre as HQs, adquirindo mais HQs para falar para vocês sobre os enredos, sobre as histórias, tem aqui embaixo também a chave Pix. Se você quiser contribuir com qualquer quantia para o nosso canal, será muito bem-vindo, seremos para você eternamente gratos, ok? Bom, vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar não de uma série, né, porque a Bonelli tem suas séries, né, como o Tex, por exemplo, que é a mais longeva da história. O Tex, ele, né, para quem não sabe, tem mais de 70 anos. Realmente é uma história, assim, uma longevidade para um gibi, para um clássico admirável, respeitável. Né? Tem também o Zagor, logicamente, tem o Dylan Dog, tem uma miríade de outras séries que a Bonelli produz. Mas para quem não sabe, a Bonelli também faz minisséries. E esta minissérie que eu vou falar aqui hoje, que é de 6 gibis, 6 HQs, ela está disponível para download, se você quiser, lá no Fumete de Paco. Isto é um outro blog que também de colaboradores que traduzem, que fazem todo um trabalho para disponibilizar para nós, né, aqui brasileiros, que não temos, né, o privilégio de termos a possibilidade de adquiri-los em banca, adquiri-los em livraria. Claro que um ou outro talvez a gente até encontre, você pode procurar aí pelas lojas que mencionei, mas em especial, geralmente as minisséries estão lá na Fumete de Paco, o link vai estar aqui embaixo para você conferir lá, certo? E hoje eu vou falar, né, vou começar a falar desta minissérie que são 6 números, certo? São 6 gibis que falam uma história muito interessante, é os caminhos da fome. Né? O que seria essa história, sobre o que trata? Eu vou ler para vocês a sinopse, né, que nem todas as HQs da Bonelli tem uma sinopse, mas quando tem é sempre interessante a gente acompanhar até para saber mais ou menos do que se trata a história, e essa aqui realmente é bastante interessante para a gente entender. Então vamos lá. Após o desaparecimento do homem, o que resta do planeta é povoado por novas espécies antropomórficas, governadas apenas por suas necessidades básicas. Uti é uma criatura, ou Ut, elementar, feroz e infantil, cujas tarefas são procurar insetos para
para o entomologista Décio e supervisionar uma antiga mastaba, um tipo de túmulo, em que eram sepultados faraós ou nobres importantes do Egito Antigo. Um dia, um indivíduo diferente de todos os outros emerge acidentalmente. Iranon, enorme, atordoado, sem memória. Décio orienta Pucci a nunca perdê-lo de vista, porque ele é o único exemplar vivo de sua espécie. O aparecimento de Iranon, no entanto, não passou despercebido, e os equilíbrios duramente conquistados começaram a se destruir. Bom, essa história fala, né, de um ser que anda, né, mascarado o tempo todo. Ele usa uma máscara que parece ser tipo um velcro. Esse gibi também tem uma característica de ser assim um desenho meio sombrio, diferente, né, da grande maioria das HQs da Bonelli. Os desenhos eles são feitos, para quem entende um pouco de arte de desenho, e uma característica mais conhecida como esfumato. Então a gente pode perceber, né, que eles têm assim um tom mais esfumaçado, o que dá de certa forma também uma certa aura de, digamos assim, mistério, né? Uma certa aura de algo meio escondido, né? Até porque sombra, fumaça e essas coisas. E esse aqui, aqui é o personagem, né, o principal, ele que procura os insetos lá para o seu mestre, né, e ele tem, parece que um tipo de velcro na máscara, né, e a gente por alguns momentos acha que está tá fechado, mas não parece ser o caso. Ele consegue falar através daquilo ali sem qualquer problema. E a história, realmente, ela é muito boa. Ela tem algumas coisas assim que certamente vão se desenrolar ao longo do percurso. E, como mencionado lá no início, na sinopse, né, ele tem um certo ar infantil, esse personagem, e ele é muito apegado a um gatinho, né, que ele conhece, né, que ele encontra no caminho. E aí ele se apega muito a esse gato. E ele recebe do seu mestre, Décio, né? Esse aqui é o mestre dele. Ele recebe do Décio a incumbência de proteger este ser, né? Que foi, né, que apareceu, enfim, que parece ter algumas explicações para que o mundo, né, ao qual eles vivem, que é este mundo meio pós-apocalíptico, ele tem a obrigação de proteger este ser. Uma das coisas interessantes também é que ele coleciona dedos. Na verdade, quando ele mata, né, alguém, ele traz os dedos para, né, o dedo para comprovar quantas mortes ele fez, algo assim meio macabro dentro do gibi. Esse aqui, né, é o ser que eles encontram, né, que seria assim, digamos que a última espécie do homem realmente, né, que resultou de toda a hecatombe, né, um homem realmente diferente. E tem um grupo, né, dentro desse enredo que eles se alimentam, pelo que a gente pode perceber, de seres humanos, né, de animais e outras coisas mais, que, pelo que deu para perceber, basta estar vivo, né, e eles se alimentam deles. Aliás, são os únicos que conseguem se alimentar, porque o grande problema aqui, né, neste universo onde eles estão, é justamente a fome, né, a luta, né, o desespero por se manter vivo, por comida, enfim.
uma coisa que me chamou bastante a atenção são realmente os cenários, né? Os cenários eles são muito bem produzidos, com detalhes, riqueza de detalhes, né? Realmente você se sente assim como que inserido dentro de um mundo diferente quando, né, tem uma arte tão bem trabalhada como essa aqui. E passando, né, mais adiante, eu vou encontrar para vocês aqui uma garotinha, cuja qual eles acabam cruzando, e essa garotinha apodera-se do gatinho, né, e aí depois o gato é capturado lá por aquelas pessoas né, que só querem as coisas para comer, que comem até, pelo que dá para entender aqui, seres humanos, né? Então, essa garotinha acaba cruzando o caminho deles e ela acaba sendo fundamental na história porque este ser, né, que tem realmente um tom bastante sombrio, né, um personagem assim meio, digamos, andrógeno, né? Ele está à procura de um diário que seria também forneceria para ele explicações, né, sobre o mundo, sobre a origem da vida, sobre a sua missão, e ele sai em busca desse diário, né? Aqui um desenho já mostrando ele mais, né, detalhadamente, realmente um ser assim bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. Olha só esta cena que incrível, né? Realmente o desenho, a profundidade, né, a perspectiva de todo o cenário, ela é muito bem trabalhada, né, com detalhes realmente, né, impressionantes. Então, aqui, né, começa a aparecer, como eu já comentei para vocês, a garotinha, que ela vai ter um papel fundamental na história, que ela está fugindo, né, com o gatinho que ela roubou, né, do nosso amigo lá, e que ele fica desesperado depois tentando encontrar o seu gato. Então, para vocês, né, que eu queria falar é isso aí. Não quero contar toda a história, porque eu quero deixar você com um gostinho de querer saber mais, né, de querer ler a história. Esse aqui é o chefão lá daquela turba, né, que são os únicos que se alimentam, que são os vilões ali da história, e ele é realmente muito cruel. Ele faz algumas atrocidades, ele é o dono de todo o pedaço lá. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês hoje, era sobre esta minissérie. Eu vou publicar aqui os outros números, né, conforme eu for lendo da minissérie. E para você não perder nenhum vídeo do canal, se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva, deixe o seu like para que a gente continue aqui nessa parceria incrível da Empório Bonelli Editora. Valeu, forte abraço!